Que riqueza, né, pessoal? Bênção, tudo isso. Eu queria só fazer uma referência antes da gente continuar, do vídeo continuar. Tem uma pessoa que ela normalmente passa desapercebida, uma pessoa muito discreta, e que hoje está fazendo aniversário, e que não foi feita nenhuma referência até agora, porque chegou atrasado. O nosso Cláudio, então, presidente da URI, está completando 45, né, Cláudio? 35. Então vamos cantar parabéns para o nosso Cláudio. Aonde vai ser o rodízio depois? Depende, para sair ou para ir? Pessoal, o Cláudio pediu para avisar que o lanche hoje é do aniversário dele. Podemos? Bom, vamos lá, gente, de volta aqui. Primeiro, nossa, essa música é fantástica. Eu acho linda demais essa música, eu não sabia o nome dela. Obrigado ao pessoal que tocou aí. Maravilhoso. Eu tenho um especial apreço pelo violino. Violino, para mim, eu não consigo tocar nem sininho, tá? Se eu tocar sininho, eu vou tocar errado. Mas, enfim. Vamos lá, gente. Então, a gente falou sobre a responsabilidade mediúnica, né? E agora eu gostaria de falar de um tema que é bastante recorrente na nossa querida doutrina espírita, que é a questão da obsessão. Que tem gente que, de forma pejorativa, chama de encosto, de um monte de coisa, né? Mas, de fato, é um assunto que é muito recorrente. E a gente tem muito hábito de culpar os outros, né? Pelas nossas falhas. E pobre dos obsessores, é fácil, né? Eles não vão responder, pelo menos não para nós, né? Então a gente culpa eles. Mas a nossa ideia aqui hoje é que a gente possa entender o que é obsessão, como ela se processa, né? Eu vou pular, obviamente, aqui os conceitos básicos que a gente já falou, né? Como se processa os tipos de obsessão e o tratamento. Eu não gosto da palavra tratamento, porque parece que obsessão é uma doença. E ela não é uma doença. Obsessão, muitas vezes, é o que a gente precisa para voltar a praticar as leis de nosso Pai, certo? Então, vamos lá. Eu convido a todos para que a gente raciocine um pouco e no final a gente conclua em conjunto. Quem é o responsável pela obsessão? Eu ou o espírito obsessor? Vamos lá. Os conceitos básicos a gente já falou, né? Que é a faculdade mediúnica, que ela é inerente ao ser humano, que ela é um atributo do corpo físico e que a mediunidade independe da qualidade moral, mas o tipo de comunicação que a gente vai ter, isso depende 100% da nossa qualidade moral, né? E daí, médiuns, né? Que eu trouxe aquele texto lá que vocês vão brigar depois com o Emmanuel, né? Ó, que é esse texto que está aí, né? E obsessão, o que é obsessão? Obsessão, para a gente não sair por aí dizendo que é encosto, né? Obsessão é a ação persistente de um espírito que quer nos conduzir pelo caminho errado. Ela nunca é praticada pelos bons espíritos. Sempre são os espíritos ignorantes, eu vou usar esse termo aqui. Eu vou usar o que o Kardec usa aqui e tal. Me perdoem por ele, né? Mas os espíritos maus, né? E
eles querem nos conduzir eles querem nos desviar das leis de nosso Pai, de nosso Criador, para que a gente sofra. Porque, como a gente falou há pouco, né? E isso está no Livro dos Espíritos e está no Evangelho, todo sofrimento decorre da inobservância das leis de nosso Pai. Então, esse é o objetivo deles. E por que são sempre os espíritos ignorantes que praticam a ação da obsessão? Muito simples. Os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Os maus espíritos não. Porque os bons espíritos, eles nos dão um conselho, e se a gente não os ouve, eles se afastam. Não se afastam completamente, mas eles ficam de longe, deixando que a gente faça as nossas escolhas. O anjo de guarda, ele vai vir, o nosso espírito protetor, ele vai chegar e vai dizer: Ilo, não corre na estrada. Isso é verdade. Aí eu continuo correndo. Aí ele diz: Ilo, se tu continuar correndo, tu não vai chegar em São Pedro, tu vai bater o carro. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu continuo correndo. Aí ele vai dizer: então tá entregue a você mesmo. Faz o que tu quiser. Aí eu vou lá, bato no carro, me machuco, e ainda culpo a Deus, né? Deus não me protegeu, porque eu estava indo lá para São Bento, e ele não me protegeu. Fui eu que escolhi assim. O espírito obsessor, o espírito que não respeita o meu livre-arbítrio, ele vai dizer: corra com o cara. Não, mas eu não quero correr, eu tenho tempo, já essa não interessa, corra. E vai me levar a correr. E aí eu sofro um acidente. E aí a culpa é do espírito obsessor, né? Espera aí, já vamos chegar a uma conclusão se a culpa é dele ou é minha. Como reconhecer uma obsessão? Como eu sei que estou obsediado? Persistência do espírito em se comunicar, ou um mau grado pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se que outros espíritos o façam. Veja, especificamente para os médiuns ostensivos, tá? Só um espírito se manifesta através de mim. Se diz um bom espírito, e ele não deixa que outros se manifestem, só ele. Já põe aí um ponto de interrogação nessa questão. Porque essa exclusividade não é sadia, não é saudável, conforme Kardec explica, tanto que está aqui, tá? Isso tudo eu tirei do Livro dos Médiuns, no parágrafo 243, ou colocação 243. Segundo a ilusão de que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade ou ridículo das comunicações que recebe. Às vezes, e isso é um processo de fascinação, o médium recebe coisas assim que às vezes são ridículas mesmo, tá? São colocações que não fazem o mínimo sentido. Do tipo: eu vim aqui dizer que a casa tem que ser pintada de azul por dentro. Eu quero que a casa seja pintada de azul. Acenda uma luzinha de alerta. Os bons espíritos não pedem isso, tá? Eles podem até sugerir: olha, pinta a casa de branco, porque aí vai ficar mais claro, fica melhor. Mas se quiser pintar de outra cor, não tem problema. O espírito obsessor, ele diz: não, eu sou o mentor da casa, eu quero que pinte azul. E ponto. Eu quero que tenha, sei lá, um cartaz aqui na frente com tal situação. Se o espírito, se diz o mentor da casa, vem e faz uma exigência, é porque a gente tem que avaliar mesmo, né? Se ele é um mentor mesmo, tá? Tem que tomar cuidado, porque os bons espíritos, eu já disse, eles respeitam a nossa opinião, mesmo que seja errado. Crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Gente, tem casa espírita recebendo Kardec, tem casa espírita recebendo espíritos assim de renome, tá? A gente tem uma situação em Florianópolis que a casa estava recebendo Manuel Filomeno de Miranda. Pode ter numa casa espírita dessas um médium elevadíssimo que possa receber esses espíritos. Mas veja bem,
Já te passo tudo. Tem que ser um médium muito elevado, tá? Não é através do hilo que vai vir o Manuel Flamengo de Miranda, o André Luiz, esquece. Tá? Quem recebe a presença deles é Divaldo. André Luiz é Chico Xavier. Eu estou muito longe deles, mas muito longe mesmo deles para receber o Espírito. Então, cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá? Kardec, esquece. Como eu costumo dizer, tira o tom-tom da chuva. Tira o cavalinho da chuva. Porque não. Kardec, gente. Leiam lá na introdução do Livro dos Espíritos, dos prolegômenos. Eu não sei, eu acho que é isso. Está lá. Quem eram os mentores de Kardec, gente? O Espírito de Verdade, ou seja, JC, ou seja, Jesus Cristo. Veja os espíritos lá trabalhavam com Kardec. E aí a gente vai receber Kardec. Aí a gente tem que estar no livro de quem recebe São Luís, Santo Agostinho, Jesus. Né? Diga, Cláudio. Essa coisa, questão de fascinação, eu ganhei de você, porque eu conheço não, eu vi uma casa, no meio antigamente, que a casa inteira estava no alvoroço, ansiosa, porque o médium estava em plena concentração, que depois de receber Maria, ia receber Jesus. Pá! Esse é top! Esse é do top. Esse faz milagre. Porque, veja, é isso aí, gente. Aí, então, olha, veja o que o Cláudio acabou de falar. Eu acho que eu não tenho nem comentário sobre isso, né? É fascinação coletiva. Totalmente, gente. Imaginem. A gente tem que ter um mínimo de elevação, o espírito desce um pouquinho. A energia dos outros médiuns, né? Principalmente dos de suporte, fornece o miolo aqui, e aí a gente conecta com o espírito mais elevado. Maria, Jesus não nem alcança, porque um espírito que há 4,5 bilhões de anos já era um espírito crístico, dá licença, né? Não vai dar. Aliás, uma observação bem interessante aqui. Os espíritos crísticos, eles habitam as estrelas. Quer dizer, um espírito crístico pode construir um escritório dele no Sol. Então, no mínimo, a estrutura física dele tem que ser igual a do Sol, certo? O Sol são átomos de hidrogênios se fundindo, formando átomos de hélio e causando uma liberação de energia fantástica, que é as bombas termonucleares que o ser humano fez aí. Então, tu imagine que se Jesus se manifestar agora aqui no meio, é como se uma bomba termonuclear estivesse explodindo. Simples assim, é física. Não estou inventando nada, isso é física. Então, como é que vai receber Jesus? Para, né? Tem gente que assim, cai nessa situação aqui que a gente leu, chega a ser ridículo isso, né? Mas, teve esses tempos atrás, faz bastante tempo, lá em Joinville teve um encontro, lá foi um encontro, esses macro-regionais que tinham, né? Houve um esvaziamento porque tinha um cidadão que ia psicografar cartas de Maria para quem precisasse. Foi todo mundo lá, e ninguém foi. Aí, quando os espíritos que querem destruir a obra do Cristo falam que eles estão trabalhando, ninguém acredita. Mas já vamos chegar lá também. Obrigado. Confiança do médium nos elogios que ele dispensa. Tem uma passagem do Humberto de Campos, o irmão X, não me lembro se é no Cartas e Crônicas, que os espíritos trevosos estão reunidos, aí eles tentam botar doença no coordenador, no presidente da casa lá, para ver se ele desiste, que era uma casa muito séria. Ele fica doente, se quebra todo, continua. Não deu. Agora a miséria, vamos botar ele na miséria extrema. Caiu na miséria extrema, continuou fiel a Jesus. E assim foi, né? Aí eu disse, vamos ter que desistir, se nós não conseguimos. Daí o estagiário das trevas levanta a mão, aí o Humberto Campos conta lá, lá vem o estagiário, o que ele quer falar? Vamos elogiar ele. E aí derrubou a casa espírita. Então, cuidado com os elogios, porque eles favorecem o processo de fascinação. É um perigo. Disposição
para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Isso é a fascinação. Vou falar mais dela lá na frente, tá? Como assim? O Cláudio está falando um negócio? Não. Quem fala que isso é o Cláudio, não fala nada. Cuidado com isso. Terrível fascinação. A propósito, estamos todos no mesmo nível aqui, tá? Eu só tive a oportunidade de estar aqui lendo o que os outros escreveram. É só isso. O resto está tudo no mesmo nível. Tomar mal a crítica das comunicações que recebe. Gente, é o que o Divaldo falou. Na casa espírita, é a maior quantidade de melindrados por metro quadrado. Não tem problema eu fazer uma psicografia que não está boa. Pelo contrário, às vezes é um espírito necessitado que está se manifestando através de mim. Então, se o coordenador da reunião disser, Igor, a tua psicografia não é bem isso que tu está querendo dizer e tal, né? É lógico, tem 1000 formas de dizer isso, né? E eu tenho que dizer, poxa, que bom, o espírito necessitado se manifestou até aqui e nós não estamos caindo nas armadilhas dele. Mas, quando estou obsediado, não vou pensar assim. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Aqui, agora, não é lugar de escrever ou de se manifestar, não é lugar de ter manifestação mediúnica aqui agora, tá? Aqui é o lugar da noite está estudando. O grupo mediúnico não é lugar. A palestra pública não é lugar. Mas se há uma insistência, é uma obsessão. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e esforçando-o a agir ou falar a seu mau grado. Num encontro como esse aqui, lá em Floripa, um senhor, na hora da prece, era outra pessoa que ia fazer a prece, ele começou a falar, e o senhor que tinha que fazer a prece começou a fazer a prece, e ele continuou falando e tal. Obsessão, não tem dúvida. Tá? Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou objeto. Quando tudo acontece de ruim, e sou sempre eu o causador disso tudo, tem que se avaliar se não é obsessão. Tá? Importante fazer uma colocação aqui. No atendimento fraterno, não se olha para a pessoa e diz você está obsediado. Jamais. Não diga isso, tá? Mesmo que você perceba que ela está obsediada, que é um processo obsessivo, calma. Passe, evangelho terapia, palestra pública, e aí as coisas vão. Imagine, é que nem dar uma notícia de que tu está com uma doença incurável. Você vai ficar pior do que tu estava antes, né? Tranquilo? Então, isso é alguns dos pontos aqui que eu tirei do livro dos médiuns de como se reconhecer uma obsessão. Como se processa a obsessão? Bem simples, e vou usar um exemplo prático que está acontecendo comigo agora. A minha netinha, né, que eu só vejo 3 vezes por ano, foi me visitar, aquela criatura que estava passando as fotos aqui, e não adianta eu dizer que foi por acaso, porque eu fiz de propósito. Eu amo demais aquela criaturinha de 2 anos. Ela veio me visitar semana passada, e ela estava gripada, e eu estava com a imunidade baixa. Eu limpei o narizinho dela, eu peguei gripe. Imunidade baixa, se alguém tossir lá atrás, eu pego pneumonia aqui na frente, certo? Não é assim que funciona? Às vezes, lá no trabalho, alguém está com uma virose, alguns pegam, outros não pegam, porque uns estão com imunidade alta e outros têm imunidade baixa. A obsessão é a mesma coisa. Quando a nossa imunidade moral está baixa, a gente pega qualquer coisa. Mentira ou verdade? Mesmo aquele momento que eu estou triste, só me queixando da vida, a coisa vai piorando cada vez mais, até que eu caio na realidade. Não é assim que funciona? Então, a gente tem que cuidar com isso. Quando a minha imunidade moral, e às vezes quando eu falo imunidade moral, aquele ali é uma pessoa, nossa, ruim de raça, é por isso que ele está... Não, imunidade moral baixa às vezes, é por conta disso, uma tristeza descabida, um melindre, que a gente acabou de falar. Isso baixa a nossa imunidade moral. Aí eu fico a mercê do processo obsessivo. É assim mais ou menos que funciona, tá? Um ponto importante sobre a obsessão. E aqui a gente começa a entender claramente quem é o responsável pela obsessão.
Ah, eu fiz aquilo porque o espírito assumiu o meu corpo e me fez, sei lá, puxar o gatilho, correr demais. Assumiu o meu pé direito e eu acelerei demais. Não. O espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Quem já leu André Luiz sabe do fio para... Estou saindo da frente da câmera. Me avisa. Sabe o fio prateado do André Luiz? Quem já leu ali, né? Então, eu, o espírito, estou ligado a esse corpo por um fio ligado na tomadinha do corpo e os centros vitais, né? Que a gente estuda. Não tem como tirar a tomada do hilo da tomada e botar o espírito obsessor na tomada para que ele assuma esse corpo. Isso não existe. Se romper essa conexão, acontece o desencarne. E Jesus disse que se Lázaro tivesse desencarnado, nem ele poderia recuperar aquela situação. Então não tem, rompeu o laço, desencarnou e pronto. Então um espírito não entra no nosso corpo, como a gente costuma dizer, tá? Identifica-se com um espírito encarnado, identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Olha a resposta aí. Os bons espíritos, quando eles querem fazer uso dos nossos recursos, dos nossos bracinhos encarnados, eles vão se utilizar daqueles com os quais eles se afinizam, para obrar em conjunto. Da mesma forma, os espíritos obsessores. Eles vão sintonizar com aqueles que se afinizam com eles e vão obrar conjuntamente com eles. Eu botei maior. Então não adianta a gente dizer que a culpa não é do espírito, jamais. A responsabilidade jamais é do espírito. Ela sempre é nossa. Junto com ele, obviamente. Mas ele responde pelos atos deles. E eu respondo pelos meus. Então, obviamente, tudo aquilo que eu fiz, quem vai responder sou eu. Eu sou o responsável. Certo? Não precisa ler tudo isso, porque é muita letra aqui, tá? Eu vou contar para vocês o que tem aqui. André Luiz, no livro Ação e Reação, eles vão buscar na escola de vingadores. Gente, tem escola de vingador no plano espiritual. Tá? O pessoal faz curso de como fazer obsessão. Eles vão buscar um rapaz que estava lá, um piá que estava lá, e... A câmera de novo. Eles vão buscar o rapaz que está lá, e daí ele vem e ele conta para o mentor e para o André Luiz como é que eles fazem para obsediar. E aqui fica bem claro quem é o responsável pela obsessão. Ele conta que eles aprendem a identificar as nossas mazelas, as nossas faltas, aquilo que a gente tem de complicado dentro da gente. Aí ele aprende, o William tem o vício do álcool, né? Então, tá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no plano espiritual inferior algum espírito embotado, que não tem consciência nem que desencarnou e que gosta de álcool também. A minha vontade de álcool, somando com a vontade de álcool do espírito, vai causar um rebanho. Então, o que os espíritos obsessores fazem é uma leitura de quem nós somos e eles simplesmente potencializam aquilo que eu trago dentro de mim, certo? Não adianta um espírito obsessor vir aqui me convidar para usar uma droga ilícita. Eu não vou, eu não tenho mais isso dentro de mim. Agora, se o espírito obsessor vier convidar para falar mal da vida alheia, né? Aliás, espírita não fala mal da vida alheia, não faz fofoca. Ele tece comentários construtivos em prol do outro. Ou seja, fofoca, né? Aí, então, vocês estão entendendo como funciona o mecanismo? Aí vai potencializar aquilo e a bagunça está feita, certo? Aí aqui vem aquilo que eu já falei para vocês, né? Na outra parte. Então, o que vai acontecer? Os espíritos vão ler a nossa irradiação mental, os nossos pensamentos, nosso comportamento moral, as nossas aspirações e os nossos anseios. E vão potencializar isso.
Os bons vão potencializar as coisas boas, os espíritos inferiores. Oi? Depende do panorama mental, o seu Arlindo falou. Exatamente, senhor Nito. É isso mesmo. Depende do panorama. E o problema, senhor Nito, é que o nosso panorama mental, ele oscila, tá? Às vezes eu estou bem, daí depois eu estou mal, daí às vezes eu estou bem, daí às vezes eu estou mal. E isso é característico do mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, onde há uma divergência grande de pensamentos, tá? Então, a gente fica fazendo assim o tempo todo. Já te passo a palavra, Cláudio. A gente deve procurar o máximo possível manter o pensamento elevado. Mas a gente não consegue. Não tem, a gente não consegue. Então, por isso que, assim, o bom espírito é aquele que trabalha por dominar as suas más tendências. Tá? Como eu falei no começo, tropeçar e cair é lícito. O que não é lícito é ficar estendido no chão. Diga, Cláudio. Só voltando à questão ali da 473, né? Porque ali é muito claro, né? O espírito não entra, não tira o espírito que está no corpo e toma o corpo dele. Sim. Está muito claro. Existe uma confusão sobre a questão da possessão, que Kardec fala, né, Sim. acho que é nos livros médios, Sim. que não existe a possessão, né, como se entende e coisa e tal. Mas na revista espírita, ele, depois de muitos estudos e experiências, ele faz uma observação que ele mudou de ideia e aceita que existe a possessão. Daí virou uma conclusão que até hoje... Só que na revista espírita, o que Kardec está falando sobre a possessão? Que o grau, às vezes, de domínio do obsessor sobre o obsediado é tamanho que ele praticamente pode dizer que está possuído. Isso. Né? Mas só que se confunde e acha que o espírito está tomando o lugar do outro fisicamente, vamos falar assim. Bem colocado. O que acontece é o seguinte, o grau de influência, ele vai variar. E a gente já vai ver aqui nos tipos de obsessão. E na possessão, ele é tamanho que ele me levaria a fazer coisas aqui que eu não quero fazer. Jogar no chão, Deus, não sei o que, Deus. Esse desequilíbrio é fruto do grau de influência. Aliás, na questão 122b, lembrei dela, uma querida, essa questão 122b do Livro dos Espíritos. Até quando os espíritos terão domínio sobre a gente? Até que tenhamos adquirido império sobre nós mesmos. Nós queremos ter império, traduz esse império aí por controle, né? Eu quero ter controle de tudo. Eu quero ter controle das pessoas, eu quero ter controle de tudo. Eu só não quero ter controle da única coisa que eu posso ter controle. A única coisa nesse mundinho de meu Deus que eu posso ter controle é de mim mesmo. Então, Kardec recebe a resposta dos espíritos. Enquanto nós não tivermos controle sobre nós mesmos, a gente vai estar à mercê dos espíritos. Que é o que tu está falando. E aí esse controle varia ao infinito. Tá. Opa, fui muito rápido. Tipos de obsessão. São 3 os tipos de obsessão, mas isso é didático. A Kardec diz que assim, não tem uma fronteira definida, né? Didaticamente, para que a gente compreenda, ele divide em obsessão simples, possessão ou... Me fugiu o nome. Fascinação e subjugação. Obrigado. Me fugiu o nome. Tá difícil o negócio, mas está escrito ali. Mas por que não é graus? É tipos, por isso tipos, não exatamente. evolui, né? É na mesma história que no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala dos 5 tipos de mundo, ele diz isso não tem uma fronteira bem definida. Isso varia no infinito, são muitas matizes. É como a cor do arco-íris, né? Você não enxerga aqui é vermelho, aqui é amarelo, aqui é... Não, vai se misturando tudo, né? Então, são 3 os tipos, né? Obsessão simples, dentro daquilo que o Cláudio estava falando, o grau de influência dos espíritos é menor. Mas o espírito, no caso da obsessão simples, ele faz questão de que você perceba que ele está ali.
Eu faço questão de que você perceba que eu estou te obsediando e eu faço questão que tu pise na bola. E tu vai pisar na bola por minha causa. Aí, nesses casos, como é mais tranquilo como se houvesse obsessão mais tranquila, né? Deixa eu voltar para cá. Mas nesse caso, veja só, nesse caso, vai lá, poxa, eu percebo, estou obsediado, ontem eu não estava, hoje eu estou, vou lá tomar um passe na casa espírita, vou ler um livro, vou buscar ajuda, certo? Porque eu percebo que estou obsediado. A subjugação, aí, ela é mais difícil. É um grau de influência muito mais alto. Às vezes é um grau de influência total sobre o espírito encarnado, sobre o encarnado. Chega naquelas situações que eu falei há pouco, que André Luiz conta, que se separar obsessor e obsediado, o obsediado pode até desencarnar. Então, se eu tivesse um processo de subjugação aqui, o espírito poderia me influenciar, falar um monte de coisas erradas para vocês. E começar a fazer coisas loucas aqui. Né? Sei lá, deitar no chão e dizer que eu estou recebendo o espírito, não sei o quê. Só que o que vai acontecer? Por mais influenciado que eu esteja, no final, a Michelle vai chegar e dizer, tu fez uns negócios muito errados lá, não tem? O que eu vou fazer? Eu vou dizer, Michelle, pelo amor de Deus, me ajuda, dá um passe, põe no grupo lá o meu nome, faz qualquer coisa. Porque eu não quero estar assim. Então, tanto na obsessão simples quanto na subjugação, apesar do grau de influência ser diferente, eu me percebo obsediado e vou pedir ajuda. Porque se eu estiver agindo como um louco aqui na subjugação, é lógico que eu quero ajuda. Não quero ser assim, né? Na obsessão simples, eu estou incomodado e também quero ajuda. A pior obsessão que existe é essa aqui, a fascinação. É muita alegria, nem precisa ler, então não vou falar. A fascinação é a pior das obsessões. Porque na obsessão simples, na subjugação, eu quero me tratar. Eu quero me curar. Porque eu percebo que eu estou doente. Agora, na fascinação, eu me acho um espírito superior e eu acho que estou recebendo espíritos superiores também. Aí, o que acontece? Eu acho que estou recebendo Chico Xavier no meu grupo. E alguém vai dizer para mim, Chico era um espírito tão elevado que ele não se manifestou ainda aqui na face terrena. Né? É como São Francisco, por exemplo. A gente tem notícias de São Francisco, por exemplo, quando o Manuel Filomeno de Miranda conta que ele está numa reunião no plano espiritual, que é praticamente uma sessão mediúnica no plano espiritual, e São Francisco vem de mais alto, e num processo mediúnico se manifesta ali. Inclusive, nesse livro que eu não estou lembrando o nome, ele vai beijar a mão de São Francisco, e ele quer falar alguma coisa para São Francisco, ele não consegue. E Manuel Filomeno de Miranda diz que ele só consegue chorar, e nada mais. Então, esses espíritos não vão vir no nosso grupo mediúnico. Então, o que acontece? Nesses casos, aí tu fala para a pessoa isso, a pessoa vai dizer, não, quem tu pensa que é para dizer isso para mim? Não venha mais na minha casa, porque você não entende nada de doutrina espírita. Vocês estão entendendo o processo? Aí eu estou aqui, falo um monte de besteira, no final, Leandro, Michele, me chama dizendo, aquilo que tu falou, com base nisso está errado. Como assim? Nunca mais me chamei. Nunca mais veio aqui. Lá na minha casa espírita, no grupo de estudo lá, eu falo besteira. Alguém diz, Ilo, tu está falando besteira. Como assim? Vou sair desse grupo, vou sair desse centro espírita e vou fundar outro. Acontece isso, gente. Acontece muito isso. Aí, gente, o nome disso é fascinação. Eu não aceito que estou doente. Eu me acho superior. E aí eu não quero me tratar. Porque quem está errado são vocês, e não eu. Está entendendo? Então está tudo certo, eu estou certo. Quem está errado é vocês. É aquela história, né? Quando tu diz que está todo mundo errado, só você está certo. Pô, dá uma olhada aí. Tem alguma coisa? Ou tu é muito top, né? Tu é o gás da coca, ou tu uma bolacha de pacote, ou tem alguma coisa errada, né? Então, essa é a fascinação. E a fascinação é a mais terrível das obsessões. Eu achava que era subjugação, mas é a fascinação. E para provar que eu não estou mentindo, porque eu já falei para vocês, às vezes eu conto mentira, né?
O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a pressa. Kardec está falando aqui do trabalho de ajudar o obsidiado, né? Então, quando eu percebo, quando eu estou na obsessão simples ou na subjugação, meu Deus, me ajuda, eu vou buscar socorro. Outro tanto não sucede quando seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades desse último e se compraz no erro a que é conduzido. O que eu estava explicando para vocês aqui. Porque então, longe de assegundar a cura, o obsidiado repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde, sempre, do que a mais violenta subjugação. Isso está em A Gênese, Obsessões e Possessões, item 46. Todos nós aqui presentes, e está escrito no livro dos médiuns, estamos sujeitos à fascinação. Certo? Como é que a gente vai resolver isso? Vem aqui para frente, a questão daquela palavra que é o tratamento, e eu não gosto dela. Mas é assim, a forma de como a gente pode melhorar. A gente pode se eximir, escapar, fugir, não dar guarida aos espíritos que tentam nos obsidiar? Pode. Visto que tais espíritos só se apegam às que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Se eu mudar meus pensamentos, se eu mudar meus hábitos, aquilo tudo que a gente colocou há pouco ali, o espírito obsessor vai embora. Ele vai dizer, aqui não dá, eu não consigo levar ele para cá, para lá, não vou embora. Certo? Já aconteceu num grupo mediúnico que eu participo, do espírito dizer, eu quero ir embora, mas ele me chama de volta. Não sei se vocês já tiveram essa situação. O espírito disse que estava cansado e que ele queria ir embora, mas que ele era toda hora atraído pelo encarnado. Então vocês vejam como que é. Nesse caso, a obsessão não é do desencarnado para o encarnado, é do encarnado para o desencarnado. Aquelas casas espíritas que o cidadão não vai de Florianópolis até São Bento do Sul sem consultar o guia para saber se ele tem que ir 80 ou 100. Não pode ser assim. Eu vou fazer uma prece e pedir para que os bons espíritos me acompanhem na viagem. E só isso. Vigiar e orar. Quando eu não sou espírita de berço, tá? Então eu achava, eu entrei para a doutrina espírita com 17 anos, né? Mas antes eu achava que vigiar e orar era vigiar os outros. É sério. Cuida aí que vem alguém te pegar. Não. Aí na doutrina espírita eu descobri o seguinte: eu sou responsável pela obsessão. Então eu tenho que vigiar o que eu carrego dentro de mim. E não os outros. Porque o que vai atrair o espírito obsessor é o que eu carrego dentro de mim. Então eu tenho que aprender a me vigiar e orar a Deus para que eu resista às minhas tentações. Santo Agostinho, né? na 919, no Livro dos Espíritos, ele fala, a questão é o que fazer, né? Para a gente, estou contando com as minhas palavras, tá? Mas para a gente ficar imune ao mal, né? Para se melhorar, o que eu tenho que fazer? Ele diz assim, já lhe disse o sábio do passado, conhece-te a ti mesmo. É o que está escrito lá no templo de Delfos, e que Sócrates falou, né? Conhece-te a ti mesmo. E daí na questão A dessa pergunta é como fazer isso, né? Aí, a resposta é enorme, eu vou resumir aqui. Faze como eu fazia no meu tempo de encarnado. Quando for deitar, faz uma análise do teu dia. Aquilo que for concernente às leis divinas, ótimo, potencializa, faz mais. Aquilo que está em discordância das leis divinas, trabalha por se modificar. Isso é vigiar. Certo? E orar a Deus. Olha, Deus, eu percebi aqui que eu fiz errado. Dá uma força aí, para ver se eu consigo escapar. Mas deixa eu perguntar para vocês.
falando de obsessão, falando das nossas mazelas. Tem coisas que são muito difíceis da gente dominar, não é? Tem coisas que é impossível a gente dominar. Verdade ou mentira? Eu sempre faço isso com as pessoas. Eu sou terrível. 911 tem o livro dos Espíritos. Não haverá paixões. Paixões são essas coisas que a gente traz dentro da gente, né? Tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Por causa disso que eu faço, que eu não vou para o céu. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitos ficam que não seja como querem. Ah, eu queria tanto parar de falar da mal da vida livre, porque meu vizinho, cara, só hoje, vou falar mal dele, né? Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Quando eu digo, poxa vida, eu queria tanto ser melhor lá naquela coisa, mas eu não consigo, na verdade, é como dizem de brincadeira, eu gosto muito, né? Eu quero muito que isso aconteça porque isso me compraz. E aí eu disfarço, né? Porque nós somos mestres de disfarçar e continuo fazendo. O grande problema nosso é que quando a gente desencarnar, lá no plano espiritual não vai mais ter como disfarçar. Porque lá essa máscara cai. E também, o outro grande problema nosso, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, é que os espíritos obsessores, eles sabem que a gente não quer mudar. Aí eles facilitam para a gente não mudar. Então eu repito a pergunta do começo. Quem é o responsável pela obsessão? Nós mesmos, obviamente, né? Se nós, mas assim, também que ninguém se desespere, porque o bom espírito e o bom cristão é aquele que se esforça por dominar suas más tendências. A gente vai tropeçar, a gente vai cair. Eu posso garantir para vocês. Sabe por quê? Porque nós não somos espíritos cristãos. A questão é, no livro O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, ela fala da culpa tormentosa e da culpa terapêutica. A culpa tormentosa, que é a que vai atrair os obsessores, é que, poxa, eu não devia nem estar aqui. Meu Deus, eu erro tanto. O que eu estou fazendo aqui? E eu começo. E daí eu vou para fora. E lá fora é mais fácil para o espírito obsessor. A culpa terapêutica é aquela assim, eu errei. Claro que eu errei. Todo mundo erra. Você não erra, mas eu sou um espírito crístico. Eu reconheço as minhas faltas. E eu peço a Deus, eu peço a Jesus, que me auxilie a não errar mais. Isso é aquilo que eu digo. É lícito tropeçar e cair, mas não é lícito ficar estendido no chão. Gente, de novo, vou repetir para vocês que não existe milagre. Então, eu tirei desses livros aí. Certo? E muito obrigado de coração, mas antes de encerrar, eu queria dizer que estamos abertos a perguntas. E, pelo amor de Deus, pergunte alguma coisa. Fica à vontade, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Inventa uma pergunta, só faz qualquer coisa. Estou brincando, gente. Você ficou claro? Eu queria uma pergunta. Opa, por favor, vai lá. Ali o senhor comentou alguma coisa com relação à sessão mediúnica. Sim. No primeiro bloco nosso, onde que de repente o espírito já vai se ligando com o médium. E depois da sessão mediúnica, continua? Excelente pergunta. Muito bom. Não deve continuar. Se ele continuar, é porque tem alguma coisa errada no grupo mediúnico. Porque o espírito, quando ele se manifesta de dificuldade, ele vai ser acolhido pela equipe espiritual. E ao médium não cabe levá-lo para a sua casa. Certo? Então, terminou a sessão mediúnica, o espírito vai ser recolhido, vai ser tratado. Inclusive, gente, é muito comum o espírito vir e dizer, mas eu vou destruir essa casa, e porque lá fora eu consegui entrar, só eu, os outros não entraram, mas está todo mundo lá fora te esperando. Quando o médium não tem fé,
E quando ele não está preparado, ele vai se apavorar. Quando ele se apavorar, ele abriu a porta para a obsessão. Então, fica tranquilo. Tem outro caso que o Espírito chega e ele diz, você está conversando comigo aqui, mas eu sei quem tu é, eu sei o que tu fez. Eu costumo dizer o seguinte, o que eu fiz, o que eu sou, está aberto para todo mundo. Agora, eu gostaria de ouvir o que você está fazendo, porque agora é sobre você e não sobre mim. Mas aquele que não compreende isso, a questão da culpa terapêutica, da culpa também, ele vai se desesperar. Meu Deus, esse espírito sabe o que eu fiz. E daí ele vai baixar e vai esconder. Vai prejudicar o grupo e vai levar o espírito para casa. Então a gente tem... Veja, gente, foi muito boa a sua pergunta, porque pense em o seguinte. Por isso que a gente tem que estudar e se preparar. Veja, se eu não sei disso, eu corro risco. Agora, se eu sei, não, ele vai fazer isso. E ele vai dizer que sabe o que eu fiz. Pô, só fazer o quê? Ele vai dizer que tem gente lá fora me esperando para eu sair. Pode dizer o que ele quiser. Eu tenho feito Deus. Eu acredito na equipe espiritual da casa. E o nosso grupo é um grupo sério. Aí não vai acontecer. Senão, sair com medo lá para fora da iguaria. Não tem que sair com medo do grupo. Não tem que sair com sentimento de culpa nem com medo. Respondi para o senhor com medo. Como identificar a obsessão com crianças? Pá, muito bom. Dia 20... Cadê a Michele? 17. Não, 20 de outubro. Que dia que é em outubro? Eu esqueci. 5? 25. Boa pergunta, porque dia 25 de outubro, uma das palestrantes vai falar só sobre obsessão e mediunidade em crianças. Muito bom. Mas eu já te digo assim aqui, tá? Ela vai falar 1 hora sobre isso, tá? Passe e prece. Tá? Musicoterapia ajuda também. Também, tudo isso que conduz a Deus, que conduz a Jesus, vai ajudar. Prece para o anjo de guarda, para auxiliar. Prece, leva na casa espírita. Estava esquecendo dela. Evangelização. Essa evangelizadora aí vão pendurar pelas orelhas. Mas evangelização, gente, é fantástico. Tá? O hábito da prece é muito bom. Tá? A criaturinha que estava passando aí há pouco, que tem 2 aninhos, o meu filho e a minha nora estão desenvolvendo o hábito da prece. Né? Ela sabe rezar, não, mas ela começa, meu querido Jesus. Aí depois a minha nora continua, e no final ela pergunta, e agora tu vai agradecer o que para Jesus hoje? Aí tu já vai preparando a criança. A evangelização, nossa, é fantástico. Precisa ver a piazadinha lá na casa espírita, lá, onde participa. Os pais viram e mexem, vêm falar pra gente, o meu filho disse, tá errado isso aí que tu tá fazendo. Já tá dizendo, porque, lógico, estou exagerando aqui, né? Mas não, pai, não pode fazer isso, tá errado. Eles estão aprendendo na evangelização, sabe? Então é muito, muito legal isso, muito bom. Não sei se te respondi. Sim. Dona Maxi. E quando isso acontece de animais dentro do nosso lar, ter manifestações de susto, de... Boa pergunta também. Está no livro dos médicos. Os animais não têm mediunidade, tá? Porque o que é mediunidade? O médium é aquele que vai receber uma informação do espírito e vai retransmitir para nós. O animal pode até ver, receber, mas ele não consegue retransmitir, porque ele é um animal. Então, ele não é médium. Mas ele pode ter a percepção de uma vibração rude ou alguma coisa assim. Tá? O que Kardec recomenda é que é preferível refutar 10 verdades a aceitar uma mentira. Tá? Então, o que eu vou dizer para vocês? É muito difícil que seja um processo obsessivo. Tá? O animal, ele pode se assustar com um monte de coisas. Tá? Eu tenho 2 cachorrinhas e um cachorrinho em casa. A gente não ouviu a tempestade ainda, ela já está se escondendo atrás dos móveis, porque ela escuta bem antes que a gente. Tá? Então, muitas vezes o animal leva esse susto porque ele escutou um estouro, alguma coisa. Tá? Mas pode ser também, tá?
como todo mundo, eles percebem assim, se a pessoa gosta deles, se não gosta deles. O cachorro é assim, tá? Se a pessoa quer fazer mal para ele ou não, né? Agora, o cachorro, o gato, enfim, os animais que estão no topo da escala evolutiva, o macaco, o cachorro, o elefante, esses bichos, e o cavalo, mas eles não são médicos, tá? É importante, isso quem fala não sou eu, é Kardec, cara. Todas as letras lá, no livro dos Espíritos, eles não são médicos, mas eles podem perceber as coisas, tá? Não necessariamente, até porque, veja, o nosso espectro visual é paupérrimo, a gente enxerga do vermelho ao violeta. O ultravioleta, eu já não enxergo acima do violeta, e o infravermelho abaixo do vermelho eu já não enxergo. O cachorro, a visão dele é muito mais ampliada como a audição. O nosso espectro auditivo também é isso aqui, tá? Então, de novo, tem que botar o crivo da razão. Ele pode estar escutando coisas, mas da Terra, tá? Porque do espiritual acontece, mas é mais difícil, tá? Da mesma forma que animal se manifestar em grupo mediúnico, esquece, tira o tontão do cachorro. Só para concluir essa fala. Animal tem princípio inteligente, é óbvio que tem, né? Ele vai desencarnar, vai para o plano espiritual, vai. Normalmente eles reencarnam lá. Às vezes eles ficam um tempo com a gente. Chico Xavier falando, tá? Da boneca, vocês já escutaram a história da boneca, né? Então ela fica um tempo ali, principalmente quando eles são muito apegados a gente, eles ainda ficam um tempo ali com a gente. Mas eles não vão se manifestar em grupos mediúnicos, tá? Não dá para dar um passe no animal, já te passo a falar. Não dá para dar um passe no animal por um motivo muito simples, tá? Os nossos fluidos não são iguais aos deles. Você pode matar o animal se for dar um passe, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? É o equivalente a fazer uma transfusão de sangue de um humano no animal, você vai matar o animal. Os fluidos deles, inclusive tem transfusão fluídica, não é assunto para agora, tá? Pega o livro do André Luiz, vocês vão ver, ele chama um encarnado que está dormindo lá para fazer uma transfusão fluídica, como se fosse uma transfusão de sangue, para o senhor que não podia desencarnar naquele momento, mas enfim. Eu acho que é no treino da vida eterna, se não me engano. Então, se eu for ceder o meu fluido para o animal, é a mesma coisa que eu estar cedendo o meu sangue para o animal. Ele vai desencarnar, tá? Mas eu posso fazer uma precezinha por ele, o meu sentimento de amor por ele pode curar ele, tudo isso pode, não tem dúvida. O passe, efetivamente, é preciso estudar claramente o que é o passe, tá? As pessoas têm dificuldade de entender o que é o passe. Pega Missionários da Luz lá. O cidadão vai receber 10 passes para auxiliar ele. Aí chega lá no 9 passes, chega no 10º, o André Luiz diz, mas ele não está recebendo nada. Aí o mentor do André Luiz diz, claro, ele recebeu 9, e nesses 9 era para ele fazer a parte dele, ele não fez, não vai receber o 10º, vai ter que aprender com a dor. Como é que tu vai fazer isso com o animal? Tu vai dar 9 passos no animal para que ele mude sua forma de pensar? Não, é um ser irracional. Então, o que a gente pode fazer por eles é amá-los. Aliás, a gente pode não, a gente deve amar os animais, ter respeito por eles, pela natureza como um todo, né? Eu, pessoalmente, adoro meus bichinhos. Quando eles estão doentes, eu faço prece por eles, não tenho dúvida. Mas quase não vai dar. Tranquilo? Te respondi? Por favor. Eu queria saber, tipo, a mediunidade na terceira idade, né? Tipo assim, Fluido vital, sim. né? Como é que fica? Boa pergunta também. Tinha uma senhora, até, cadê ela, que tinha me perguntado sobre isso. Para falar da mediunidade, as pessoas podem... Senhora, foi a senhora que falou aí. Meu, tô louco. Depois vocês dão um passe, tá? Mas assim, eu vou falar agora. Gente, se tu tiver com 105 anos, tiver clareza mental e força física, vai trabalhar. Não tem problema. A minha avó não era espírita, era católica ferrenha, mas eu sou de família italiana. Apesar do meu sobrenome, eu sou de família italiana. A minha avó, até os 86 anos, lá na cidade de Joaçaba, ela limpava a igreja. E a igreja de Joaçaba é grande, quem conhece, tá? Aí,
A maior tristeza dela foi que o padre proibiu ela de limpar a igreja, porque ela tinha 86 anos. Ela tinha força para limpar a igreja, ela podia limpar a igreja, ela queria limpar a igreja. Que tristeza. Nem eu ficou bravo. A nona ficou brava. Então eu vou dizer para a senhora, tem mentalidade, tem força, vai trabalhar. Tem disposição, vai trabalhar, pelo amor de Deus. Eu brinquei com alguém há pouco ali que eu não vou me aposentar, vou morrer de infarto sobre a mesa de trabalho. Não dá. Eu acordo quicando e vou dormir quicando. Então, se eu parar, vai ser muito. E assim, nossa, a não ser que assim, tem uma doença, né? Tinha uma situação numa casa espírita lá em Florianópolis, não vou voltar a Érica dizer qual é, das 24 casas que tem lá, mas a senhora com Alzheimer estava dando passe. Não dá, gente, não pode. Kardec diz que não pode. Aí não pode ir no trabalho mediúnico também. Ela está com desequilíbrio do seu corpo físico, não do espírito. O espírito, tudo bem. Mas quando ela for no grupo mediúnico, ela vai ter que usar o corpo físico dela também. Eu acabei de fazer uma cirurgia, mas eu vou fazer um esforço e vou lá no grupo mediúnico. Não vai. Não tem passe, não vai no grupo mediúnico. Tu precisa de energia para ti naquele momento, para se recuperar. Entende? Não sei se me respondi. Mas não importa a idade, gente. Eu espero com 110 anos estar no grupo mediúnico. Mais alguma coisa? Diga. Uma situação hipotética. Tá. Acho que não acontece, mas vamos lá. Um grupo, né? Um membro do grupo mediúnico apresenta 4 classes de fascinação. E Sim. o grupo tenta alertar, tenta falar, mas é fascinação. Sim. E ele vai embora. Aham. Porque acredita que ele está certo. Qual que deve ser assim, a conduta do grupo? Boa. Procurá-lo, orar. Qual que deve ser a conduta mais... Daí num pinga-fogo com o Raul Teixeira, lá em Joinville. Um dia ele foi lá, o Raul, todo mundo, não sei, eu acho que você sabe quem é o Raul Teixeira, né? De volta da vida, essas turmas, né? Aí ele foi lá num pinga-fogo. Aí ele contou pra gente o seguinte. O espírito das trevas, o chefe lá, chegou e se manifestou no grupo deles lá, né? Daí ele disse, fulano de tal era do teu grupo, e aqui se manifestou, a gente trouxe aqui para ser tratado. Outro veio, também a gente trouxe para ser tratado. Por que tu não vem também? Aí o espírito respondeu para ele, fulano de tal do teu grupo, eu trouxe para mim e deixei ele aí dentro. O outro fulano de tal do teu grupo, eu trouxe para mim e deixei ele aí dentro. Então, quando o cidadão diz assim, eu estou indo embora porque não aguento mais vocês, deixa ele ir. Ele tem que ir. Prece, obviamente que sim, tá? Faz prece, pedir a Deus. Mas se ele chegou no ponto de arranjar intriga e de querer ir embora, é porque ele já foi há muito tempo e a gente está mantendo ele dentro de casa. Às vezes a espiritualidade se esforça um monte para afastar essas situações e a gente fica mal. O que eu não estou dizendo aqui é de falta de caridade, tá? A gente precisa ter caridade. Certo? Normalmente, numa situação dessas, é assim. O que eu faço? O que o chefe disse para fazer, né? JC. Eu surfo muito com JC lá em Florianópolis. JC, eu uso uma long, que eu não sei surfar direito, você tem que usar uma prancha long. Jesus não usa nem prancha. Aí ele falou para mim, Nilo, se der um ruim lá na casa, tu chama em particular e fala com o rapaz, com o vivente, né? Não resolveu, chama com testemunho. Tu chama mais o pessoal lá da casa, chama ele, fundamenta a tua fala. Não resolveu, chama perante o juiz, chama perante a diretoria e afasta da casa. Simples assim. É o nosso modelo em guia, Jesus, né? É assim que ele sugeriu. Tudo isso com muita caridade, tá? Porque tem 1000 formas de se dar uma notícia ruim, né? Certo? Então tem que tomar cuidado. Mas com muita caridade. Mas não se pode manter, às vezes, dentro de um grupo de trabalho, alguém que está prejudicando o grupo. Mantém a voz e continua na casa. Eu tive uma situação dessas. E o cidadão até hoje diz que fui eu que tirei ele da casa. Mas é uma situação muito grave.
envolvia coisas não lícitas, né? E na época eu estava direto para presidente da casa, a gente teve que chamar ele. Dizer, ó, tu não vai mais fazer palestra, tu não vai mais dar passe, tu não vai mais coordenar grupo de estudo, mas tu pode participar dos grupos de estudo e pode participar da palestra pública. E aí, obviamente, no processo de vacinação, né? Porque era um trabalhador muito antigo, ele foi embora da casa, né? Daí a gente vira culpado. Mas é assim mesmo, mas sempre tem que culpar alguém, né? A gente nunca assume, né? Então, segue a vida. Mas é bem isso que acontece. E é comum acontecer isso. Tá? E sempre que a gente chamar alguém para conversar, a gente precisa fundamentar. Fundamentar principalmente em Kardec, tá? E assim, ó, deixe sempre bem montado o estatuto e o regimento interno da casa de vocês, tá? Porque lá vai dizer no regimento interno, se não tiver no grupo de estudo, não pode participar do grupo mediúnico. Aí quando tu chamar para conversar, diz, ó, é impessoal. É o regimento da casa que diz isso. Não sou eu que estou te tirando do grupo mediúnico. Certo? Então construa bem construído o estatuto e o regimento interno que vai auxiliar. Tem uma base do regimento interno que é muito boa, que é o OSCE lá, falhou aqui, tá? O opúsculo da Casa Espírita lá da FEB. Se fundamental. O regimento interno aqui está ganho o jogo. Tranquilo? Mais alguma coisa, gente? Uma pergunta. Claro, diga mesmo. Quando pode acontecer, né, de você trocar de casa espírita por lá, N casos, ou mudou de cidade, por isso. Uma coisa que eu acho um pouco estranha, eu sei que a pessoa tem que se habilitar a nova casa, isso leva um tempo. Sim. Normal. Mas normalmente, exagerando um pouco, pega aquela pessoa que tem anos de casa, trabalho mediúnico, bota lá no iniciante para começar de novo a finalizar na casa. Como é esse processo dessa chegada nessa nova casa? Bom, excelente pergunta, Leandro, porque assim, ó, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tá? Poxa, o cidadão trabalhava, eu fiquei 35 anos em Joinville e fui para Florianópolis. O outro vivente estava há 50 anos aqui em São Bento, na Casa Espírita, aqui em Chico Xavier. Aí ele vai lá para Florianópolis, eu quero, tu vai ter que começar do zero. Vai ter que estudar tudo de novo. Não, calma. Tá, trabalhou aqui, a gente conhece, faz parte, tal. Precisa se ambientar com a casa. Isso não tem dúvida, tá? Porque os espíritos que trabalham aqui são amigos dos espíritos que trabalham lá, mas não são os mesmos. E como eu acabei de falar, é tudo uma questão de física. Ressonância magnética. Então tem que haver esse tempo. Mas não é 20 anos, tá? É alguns meses. E se for o caso, às vezes, um mêsinho já resolve, tá? Então, assim, mas tem que se ter certeza que veio de uma casa séria, essas coisas todas, tá? Porque às vezes a coisa complica um pouco, tá? Como, assim, uma conversa com o vivente, tu já vai saber de onde ele veio e o que ele sabe. Certo? Mas, por isso que eu disse, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem botar direto no grupo mediúnico, nem fazer começar no começo de novo. Tá? Conversa, vê o que a pessoa sabe. Já estudou o livro dos Espíritos? Já isso, já aquilo. Então. Geralmente, quem chega desse jeito na casa, já chega tranquilo, chega humilde. Não vem apresentando suas credenciais. Eu trabalhava lá no Chico Xavier e tal, estou me mudando para cá, gostaria de auxiliar aqui na casa, estou à disposição. Você está ali, estou à disposição. O cidadão chega, não, eu sou palestrante, eu sou rei dos grupos de estudo, eu não sei o que e tal, me põe aí para coordenar o grupo de estudo. Já põe as barras de moto. Não sei se te respondi. Mais alguma coisa, gente? Diga aqui. É mais uma dúvida mesmo. A questão do desdobramento durante o sono também chega a ser uma mediunidade ou não? Não, assim, ó. O desdobramento durante o sono, todos nós temos, tá? A gente vai para o plano espiritual. O médium é aquele
Intermediário. A voz está chegando no limite já. Tu vê como é que é a espiritualidade. 5:30, não para de falar. Vamos. Olha só. Se fosse mediunidade, tu estaria recebendo informações para retransmitir para o encarnado. Que é o caso da mediunidade do sonambulismo. Mas o sonho, propriamente dito, ele não é uma mediunidade. Tranquilo? Mais alguma coisa, gente? Ó, o pessoal já está indo embora. Vai ter sorteio de uma cadeira no céu no fim. Mais alguma coisa, gente? Fica à vontade aí. Os olhos. Que o combinado era até 17h30. Tá bom. Fez um acordo essa semana, né? Olha só, a Michelle tem o meu contato. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Sim. O irmão do Leandro ficou com o meu telefone também. Marcelo. É só. Eu não. Olha, gente, eu não tenho formalidade, já deu para perceber. Eu não tenho formalidade, quer me escrever, quer me telefonar, quer me mandar um WhatsApp, fica à vontade. Estou à disposição de sempre. E assim, muito obrigado de coração, porque eu não vim aqui porque eu sou obrigado a vir, eu vim aqui porque eu queria vir, porque é bom, eu gosto das pessoas. E é assim que tem que ser, a gente tem que gostar das pessoas. Tá bom? Muito obrigado, gente. Agora eu vou ficar fascinado. A gente só tem a agradecer, né, pela tua disponibilidade, né, pela tarde assim, maravilhosa, muito enriquecedora, de reciclagem, né, de a gente escutar de novo e continuar escutando e continuar na busca constante pelo estudo, que o estudo é realmente a base para que a gente possa ter um trabalho na prática sério, e com Jesus sempre ao nosso lado, né? Com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, para atendermos a nós e aos irmãos necessitados que vêm até nós. Né? Então é um trabalho assim, maravilhoso, como o Wilson falou. Quando nós fazemos com o nosso coração, é isso que eles estão olhando. É o que brota verdadeiramente do nosso coração. Então, assim, muito obrigado em nome da URI. E eu encerro, então, agradeço a presença de todos, as contribuições para o café, gente, muito obrigada. E as meninas da recepção têm uma lembrancinha para te entregar. Achei por mim que elas entregassem, que fizeram o trabalho com tanto amor. Então, uma lembrança aqui da cidade. E fiquei sabendo que você gosta de flores. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. Verdade, vai ficar plantado no meu coração. Assim. Primeira vez que eu ganho flor. Fiquei emocionado. Nilo, obrigado. Agora, então, eu passo a palavra ao Cláudio, que é o presidente da URI, vai falar. Muito obrigado de coração, tá, gente? E é a peça de ensinamento. Eu acho. Eu atrasei, gente, foi por querer, tá? Ela me falou que eu teria só uns 50 minutos. Mas tem lanche lá ainda, tá? Então, agradeço pessoalmente ao Hilo, né, meu conhecido de longa data aí, sempre trabalhando com maior afinco, maior amor, né, com a doutrina espírita e com Jesus. E eu fiquei muito alegre, gente, porque nós tivemos aí 90 inscrições, né? Já sabe quantos vieram hoje? As meninas contaram? Cadê? Contamos. Tá ali, depois vocês contam. Em torno de 70 pessoas, eu acho. Entendeu? Isso é muito bom. A URI está aí justamente para proporcionar esses cursos de reciclagem, de atualização, de coisa. Às vezes a gente pode pensar, mas eu já vi tudo. Mas a gente sabe que sempre aprende alguma coisa. Nós estava até comentando lá no fundo, né? E a gente sempre revive algumas coisas que a gente acaba esquecendo.
Nós somos assim, o conhecimento ele demora para se sedimentar na gente. E eu fiquei muito feliz com o número de pessoas, né, que se inscreveram, depois por algum problema ou outro não puderam vir, mas o número de pessoas que estão aqui. Nós precisamos, né, aproveitar aquilo que a URI dá, como também procurar a URI quando nós temos problemas. Nós não temos que procurar o fulano, o beltrano. A URI, ela é composta de pessoas que são conhecidas, pelo menos da maioria de vocês. Então, quando precisarem alguma coisa da URI, seja na área que for, nós estamos à disposição. Se nós não tiver, às vezes, a condição de fazer por nossa conta, nós vamos procurar ajuda, né? Sempre tem os mentores lá em Floripa. Mas nós estamos aí para isso, tá? Para ajudar e fomentar o movimento espírita, para que nós possamos espalhar o Evangelho de Cristo a tantas pessoas que precisam, entre elas nós. Então, com essas palavras, né, eu quero que a gente possa se concentrar agora, aqueles que assim o desejarem, cerrar seus olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade bendita, Senhor, de estarmos aqui hoje à tarde, nesse congressamento de almas, de trabalhadores da sua seara, Senhor, ainda muito endividados, mas dispostos a finalmente recuperar os nossos débitos do passado, caminhar, Senhor, para junto de Ti e para junto do Pai Celestial, retornando à nossa morada, cada vez mais trabalhando e aprendendo, e finalmente, Senhor, desenvolver dentro de nós o amor que Tu, amado irmão, nos ensinou e nos recomendou que amassem como Tu nos amou. Somos muito gratos, agradecendo novamente a Federação Espírita Catarinense, ao nosso palestrante da tarde, que possa nos acompanhar no retorno aos nossos lares, para as nossas atividades, e que possamos, Senhor, continuar com toda a boa vontade, com todo o amor, nas atividades vindouras junto à Tua seara. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, com a graça de nosso amado Pai. Que assim seja. Pessoal, e só para finalizado agora, já todo mundo está finalizando. Tem salgadinho ainda, tem café, enfim, antes de viajar, passem ali, façam um pratinho, coloquem no bolso.